Não, vai gravar agora. Peraí. Ah, já tá gravando aqui. Gravando, gravando. Boa. Então vamos lá. Vamos começar agora a quinta mesa do 8º Seminário de Pesquisadores do PPGartes UERJ, que esse ano leva o nome de Insistências da Arte. Com esse nome, a nossa vontade é pensar um pouco sobre as tantas crises que estamos vivendo, a crise política, econômica, a crise de representatividade, enfim, como dentro dessas crises e a partir delas, a investigação e a criação artística se potencializam como territórios de produção de liberdades, de resistência e de criação de outras realidades. Entendendo o campo da arte em suas especificidades, ainda que transbordando suas experiências para os outros campos de conhecimento, persistimos em nossas pesquisas sem nos resignar a uma mera instrumentalização de nossos materiais e saberes, sem deixar de cravar na superfície do conhecimento nossa urgência e desejo de continuidade de existência. Em suas insistências, a arte abre caminhos, possibilita outras entradas, faz ver o que ainda não aparecia, escava rastros, marca subjetividades, cria demandas e materializa discursos. Enfim, vamos começar então. Nessa mesa a gente vai ter 5 comunicações que vão seguir na ordem alfabética. E aí no final a gente abre para perguntas e para uma discussão. Ao longo das apresentações, se forem surgindo dúvidas, comentários, podem ir colocando no chat. A gente colocou no chat e vai colocando também ao longo da tarde o link para as nossas redes sociais. Está rolando uma exposição virtual no nosso Instagram e no site. São quase 50 artistas, trabalhos super interessantes, então vale a pena dar uma olhada quem ainda não teve a chance de ver. E aí também a gente vai colocar o link para um formulário um formulário para quem quiser certificado de participação. Aí é só preencher o formulário e depois a gente manda o certificado no final do evento. Acho que é isso, Monique. Quer começar a falar alguma coisa? Senão podemos seguir para a primeira apresentação. Então, primeiramente, quero agradecer a todas vocês, né, por estarem aqui nesse seminário lindo. Nós vamos com a Adriana Rolim, né, com um trabalho com a comunicação Arthur e Nise, grupo Os Inumeráveis e Processos de Criação. Adriana Rolim é atriz de teatro, arte-terapeuta, com abordagem junguiana, escritora, mestre e doutoranda em artes pela UERJ e bolsista CAPES. Adriana? Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Quero agradecer Tatiana Henrique, Júlia Lopes, Monique das Neves e todos os organizadores e organizadoras de Insistências da Arte e vou apresentar aqui o slide. Como Monique já disse, minha comunicação breve se chama Nise Arthur, Grupo Os Inumeráveis e Processos Decoloniais de Criação. Na minha pesquisa de especialização, eu entrecruzei Antonin Artaud com Carl Gustav Jung. No mestrado, eu entrecruzei Antonin Artaud com a metodologia em arte. E agora, no doutorado, estou entrecruzando Antonin Artaud e a mitologia iorubá, entendendo esse processo pedagógico para as artes da cena como curativo e terapêutico também. Cabe frisar que eu fui orientada pela professora Luciana Lira, no mestrado, no Instituto de Arte da UERJ, também sou orientada pela professora Luciana Lira, agora doutoranda nesse instituto. E também gostaria de falar sobre os grupos de pesquisa, faço parte do grupo de pesquisa Motim, Mito, Rito e Cartografias Feministas nas Artes, do grupo de pesquisa Medeia e Suas Margens, do grupo de pesquisa Casa Atelier, ambos regidos pelo Instituto de Arte da UERJ, e também Filosofia Africana Gerumã, regido pelo Departamento de Filosofia lá da UFRJ. Bem, eu começo com uma epígrafe: Os inumeráveis estados do ser. Doutora Nise gostava de proferir essa frase em homenagem ao Antonin Artaud, porque ele dizia que o ser tem estados inumeráveis, cada vez mais perigosos. Doutora Nise não gostava da palavra esquizofrenia, então por isso ela dizia sobre os inumeráveis estados do ser. Então, quem foi doutora Nise da Silveira? Nasceu em 1905 e faleceu em
1999, brasileira, nordestina, única mulher da Faculdade de Medicina da Bahia, considerada psiquiatra rebelde por ser contrária aos tratamentos agressivos de sua época. Foi presa na ditadura Vargas, denunciada por posse de livros marxistas, reintegrada ao serviço público em 1944, transferida para a seção terapêutica ocupacional e em 1952 fundou o Museu de Imagens do Inconsciente, o maior acervo de arte bruta no mundo, e em 1956 fundou a Casa das Palmeiras. De 1957 a 1962 estudou no Instituto Carl Gustav Jung e se tornou a pioneira na psicologia analítica no Brasil. E com vocês, quem foi Antonin Artaud? Nasceu em 1896 e faleceu em 1948, francês, anarquista, ator, pintor surrealista, diretor de teatro, poeta, dramaturgo, escreveu mais de 28 obras, foi considerado esquizofrênico, passou por procedimentos do eletrochoque, ficou internado em casas psiquiátricas e escrevia para não perder a lucidez. Ele criticava o pensamento iluminista e cientificista de sua época e enlouqueceu, eu gosto sempre de frisar, que enlouqueceu pela loucura do mundo cartesiano, né, de dividir tudo. Viajou para as tribos tarahumaras na busca dessa integração. Eu trago brevemente uma citação da professora Verônica Fabrini, que tem uma pesquisa sobre o sul da cena, é por isso que eu falo da decolonialidade. Acredito que a presença do teatro na academia tem por missão intervir nessa descolonização do saber, na qual a imaginação e a imagem têm um papel fundamental. Isso não implica apenas numa tomada de posição intelectual, mas é também uma tomada em direção a uma posição ético-afetiva. É uma descida ao sul da cabeça, uma descida ao coração. Então, começo fazendo uma correlação a partir do afeto. A doutora Anísio da Silveira falava muito sobre o afeto catalisador. E aqui também, Verônica Fabrini traz o afeto e costuro com uma citação do Antonin Artaud, que também fala sobre o afeto. É preciso admitir no ator uma espécie de musculatura afetiva que corresponde a localizações físicas dos sentimentos. O ator é como um verdadeiro atleta do físico, mas com a ressalva surpreendente de que o organismo do atleta corresponde ao organismo afetivo análogo, e que é paralelo ao outro, que é como o duplo do outro, embora não haja no mesmo plano. O ator é como um atleta do coração. Enquanto o atleta se apoia para correr, o ator se apoia para lançar uma impressão espasmódica, mas cujo curso é jogado para seu interior. E aí, nessa alquimia entre Nise e Artaud, surgiu o Grupo Os Inumeráveis, lá no território do Museu de Imagens do Inconsciente, que é um braço, né, da minha pesquisa de doutorado. Estamos lá desde 13 de junho de 2019. São 12 clientes artistas que fazem parte desses encontros, que são semanais, sempre às terças-feiras. E no nosso repertório aparece Sekhmet, a Incendiária, uma performance que nós já apresentamos na Primavera dos Museus, na Espiral dos Afetos e no próprio grupo de estudos do Museu de Imagens do Inconsciente. E entendendo essa alquimia dos escritos metafóricos do Antonin Artaud como processo de criação. O Artaud, ele alimentou diversas áreas, né? A filosofia, a sociologia, a psicologia, a psiquiatria, mas é como abrir suas obras e trazer esses escritos metafóricos para o processo de criação nas artes da cena, entendendo que esse processo pode ser também terapêutico e curativo. Então, eu vou ler brevemente um trecho que está no meu artigo Influxos Artodianos, que também está na revista Consinitas, da UERJ. Esse teatro habitado nas escrituras de Antonin Artaud é de aparições e não de aparências, de intensidade e não de intenção. A crueldade é lugar de desconforto e descompasso que prioriza o devir. Ele denuncia suas imagens adormecidas, guardadas no inconsciente, que ressurgem como larvas e lapsos falhos. É afetado pelo vigor, em plena potência de afecções. Destrói as coerções e produz novas possibilidades simbólicas. Se desnuda e reage diante da força de sua fragilidade, pois perturba o repouso dos sentidos, seguindo o fluxo de sua natureza. O corpo cria gestos gratuitos e personifica o arquétipo através da cena enquanto cerimônia. Dança com seus próprios mitos espirituais, perigosos e inapreensíveis. É, portanto, um novo corpo, um corpo almado, que sofre múltiplas transformações e é exaltado em suas energias. É o corpo falho enquanto essência e desenraizamento, pois é uma unidade de integração. E aí trago uma citação do Artaud falando sobre mitos. Criar mitos, esse é o verdadeiro objetivo do teatro.
traduzir a vida sobre seu aspecto universal, imenso, e extrair dessa vida imagens em que gostaríamos de nos reencontrar. Nessa performance, Sekhmet, a incendiária, o mito que deu base foi o mito Bastet Sekhmet, que é um mito egípcio, que fala sobre o duplo entre raiva e amor, na gata e na leoa, fala sobre essas forças da psique, né, integradas, e não tem como desmembrar hoje, né, essa comunicação é bem curta, mas esses são os escritos do Artaud. Os tópicos que nós utilizamos nessa performance é o teatro mítico, o teatro ritual e mágico, o teatro da crueldade, o duplo de afetividades, o corpo espasmódico, a glossolalia, o lugar único sem divisão, as vibrações de sons incomuns, os símbolos, as palavras fora das palavras e o corpo sem órgãos. Para finalizar, eu procuraria o que foi mantido e o que aparece como velha tradição mítica do teatro, na qual o teatro é tomado como uma terapêutica, um meio de cura comparável ao de certas danças índias mexicanas. Eu gosto sempre de dar esse grife, porque Artaud, ele não pensava, né, nesse pensamento fragmentador, né? Ele pensava num corpo integrado. E para esse pensamento, ele foi lá beber nas fontes, né, indígenas mexicanas. Então, ele foi lá nas tribos tarahumaras. E fico me perguntando se o Artaud tivesse conhecido, enfim, também a cultura afrodiaspórica. E nesse lugar que eu acredito que ele enlouqueceu pela loucura do mundo cartesiano, porque para Artaud não existe divisão entre corpo e alma, razão e instinto, físico e psíquico, centro e borda, vida e morte, consciente e inconsciente. E algumas fotos, é claro. Descobri que teatro cansa mais que futebol. Deve ser por isso que eu fico emocionado, me sinto mais completo também. Deu para suar com esse negócio de teatro. Senti meu corpo como meu, me senti quase dono do mundo. Outras fotos, aí foi na Espiral dos Afetos, lá no Centro de Artes da UF. Outras fotos. Para arrematar, o Gustavo Jung, que fala sobre a função transcendente, de que maneira, né, como eu estou nesse território do Museu de Imagens do Inconsciente, lá tem uma abordagem preponderante no Jung, de que maneira essas performances podem serem lidas, experienciadas como função transcendente. Jung fala sobre a função transcendente. Essa característica de plenitude descreve um estado anímico que talvez se pudesse caracterizar melhor como um desprendimento da consciência em relação ao mundo e como a retirada da mesma para um ponto, por assim dizer, extramundano. Tal consciência é esta, ao mesmo tempo, vazia e não vazia. Ela não se encontra mais preocupada, preenchida com as imagens das coisas, mas apenas as contém. A abundância anterior do mundo, imediata e premente, nada perdeu de sua riqueza e maravilha, mas não domina mais a consciência. E depois desse momento, tem um minuto, depois desse momento pandêmico, a partir de novembro de 2020, enfim, o grupo Os Inumeráveis permanece ativo. Os nossos encontros são pela plataforma Zoom, às terças-feiras, e aí a partir de novembro de 2020 ampliamos as linguagens a partir das colaboradoras, que eu quero agradecer, que também mediam uma parte dos encontros. Adriana Barcelos, que é dançarina, arte-terapeuta com abordagem junguiana, doutora em arte da cena, Adriana Lemos, que eu também quero agradecer, que é psicóloga e pós-graduanda em psicologia analítica, que media as rodas de conversa sobre os manifestos arquetípicos e simbólicos de cada encontro. E Júlia Drummond, que é cantora, compositora, que trabalha com a música ritual e mágica e que media também nesses encontros. E ontem, sobretudo, tivemos o conto afrodiaspórico lá nesse território. A nossa próxima performance terá base na mitologia iorubá, e vamos estrear em final de junho ou início de julho lá no grupo de estudos do museu, que nesse momento está na plataforma Zoom, terças-feiras quinzenais às 20 horas. E para finalizar,
Eu só quero deixar ecoando a fala que nós fomos presenteadas no grupo por uma cliente artista depois de ser atravessada pelas imagens de Kumulu e Inhansan. Abre aspas. Ele foi curado pelo olhar. É a cura mais poderosa. É a cura que vem de dentro. Fazendo um mitema ou fazendo uma amplificação, eu não falei o Itan que eu li, né? Eu li Obaluaê tem as feridas transformadas em pipoca por Oiá. É isso, agradeço o meu e-mail, meu contato, quem quiser trocar figurinha. Obrigada. Gratidão, Adriana. Muito lindo o seu trabalho, muito potente, né? E agora, ainda mais que a gente precisa trabalhar os nossos afetos. É realmente muito importante trabalhar a nossa sanidade mental também. E seguindo a mesa, agora nós temos a apresentação da Cristiane da Cunha, com a comunicação Estado de Ritmo, a consciência expandida em uma entrega ativa. Cristiane é artista transmídia e co-diretora da companhia Kawin, mestre em estudos contemporâneos das artes pelo PPGAC e doutoranda em arte pela União. Oi, boa tarde. O que eu vou falar agora é uma parte da pesquisa de mestrado. Apesar de eu estar no doutorado, eu estou fazendo um desdobramento dessa pesquisa, mas o que eu vou apresentar hoje é uma parte da pesquisa de mestrado, Estado de Ritmo, Entrelaçamentos entre Arte e Animismo, que foi realizada nos Estudos Contemporâneos das Artes da UF e orientada pelo professor Tato Taborda. O que eu vou falar tem ressonâncias e converge muito com o que a Adriana acabou de apresentar, mas é um recorte menor e um recorte na parte da dança. Então, esse estudo ele buscou trabalhar transversalmente a noção de um corpo-mente em estado de ritmo, um corpo-mente liminar de conversas em trânsito, elaborado na zona de contato entre as cosmologias animistas africanas e afro-ameríndias brasileiras. Eu vou usar o termo corpo-mente, não corpo, poderia ser corpo-mente-espírito, mas ficaria muito longo, porque no animismo não há uma divisão entre corpo, mente e espírito, mas é um entrelaçamento entre instâncias materiais e imateriais. O animismo é uma cosmovisão não antropocêntrica, presente na África, América Indígena e em inúmeras culturas, fundamenta-se na troca intersubjetiva entre humanos e mais que humanos, na interação do visível e do invisível, sem qualquer relação de dicotomia excludente. Ao enunciar um estado de ritmo oriundo desta outra sensibilidade na interação com o real, importa sublinhar a trama fluida de relações sutis entre ritmo, corpo, som, espaço e memória, que em seu complexo agenciamento constituem um estado sensível no qual o ritmo opera em uma dimensão liminar, exercendo uma dupla função. Ele é, ao mesmo tempo, agente criador e aglutinador entre o corpo e o mundo. Neste âmbito, leva-se em consideração que os saberes e o apreço das antigas cosmogonias animistas pelo ritmo, que eu conhecia como base de todo o universo, encontram-se ainda disseminados em diversas práticas culturais nas sociedades seculares contemporâneas. O ritmo, assim compreendido, não se encerra tão somente em manifestações expressivas, mas opera como base de pensamento e intercomunicação entre matérias poéticas e campos de saberes, como fluxo e potência criadora. Dependendo do campo no qual é observado, biológico, cultural, antropológico, artístico, cosmológico, o ritmo será descrito de inúmeras maneiras: princípio organizacional, estrutura recorrente, movimentos periódicos, poder invasivo, entre outros. Ao considerar o nosso corpo, emerge uma rede viva de padrões diversos, visuais, sonoros e motrizes, conectados por uma organicidade também rítmica. Já fora, padrões similares podem ser apreendidos. Por exemplo, os desenhos das nossas veias podem ser reconhecidos nas formas de raios ou na vista aérea de uma bacia hidrográfica, ou nos veios de uma folha, por exemplo, nos galhos. Esses padrões que se apresentam dentro do corpo também se apresentam fora e apresentam funções semelhantes ou divergentes.
Em constante movimento, ritmos regem planos micro e macrocósmicos, nos atravessando e interconectando continuamente as instâncias internas às externas do nosso corpo. Tal conexão entre aspectos micro e macro de manifestações rítmicas é explorada não só pela ciência, mas também pela cultura e qualquer outro campo que trate da relação do homem com o mundo que o cerca. Nas culturas animistas africanas, a vitalidade da vida é cultivada e expressada através de padrões rítmicos gerados, moldados e articulados de forma a propiciar experiências que ativem a interconexão de diversos planos. O historiador Robert Farris Thompson distingue que o movimento como aspecto mais profundo da estética das culturas africanas e afro-americanas. Ao aplicar o movimento como critério estético de sua análise, conclui que as mesmas estratégias e qualidades de movimento usadas na dança se encontram presentes em outros contextos artísticos, como na escultura, na estamparia e na música. Thompson observa que o artista africano joga o tempo todo com padrões, na música, no corpo, nas estamparias que porta, como se os seus padrões tivessem vida própria. Por meio de sua natureza repetitiva, ritmos se assumem como intensidades e exercem um poder de atração e contágio. Entretanto, os ritmos das culturas ancestrais africanas imprimem sua força tanto em sua repetição quanto em sua capacidade de autodiferenciação. Eles produzem diferença. Segundo o músico e ensaísta José Miguel Wisnik, essas culturas possuem uma sabedoria civilizacional polirrítmica que consiste em gratificar a repetição como produção contínua de diferença. A polirritmia africana se caracteriza pela simultaneidade de duas ou mais camadas em uma mesma organização musical, na qual cada camada é composta por repetições periódicas que são subsequentemente aplicadas por diversas formas de variações. Dinâmica, intensidade, acento, etc. Em diversas etnias, os dançarinos agem como uma camada da polirritmia musical, em uma camada rítmico-visual que afeta e é afetada pela música com que se relaciona. Em algumas etnias, como a etnia EV, não existe a palavra dança. Dança e música são compreendidos como a mesma coisa. Isso já faz parte da criação do ser. Não há uma diferença entre dança, música e mesmo desenho, por vezes. Nessa interação, padrões sonoros e motrizes se agregam e se chocam em um fluxo de deslocamentos que gera uma trama fluida de relações sutis entre corpo, som, espaço e memória, na qual o indivíduo incorpora sensivelmente o ritmo. Configura-se assim um estado de ritmo, um estado de consciência expandida, suscitado na vivência do corpo que dança em meio às forças geradas no encontro vibracional do ritmo sonoro com o ritmo motriz. O estado de ritmo atua no espaço profano, potencialmente oscilante com o sagrado, característico das danças tradicionais, sociais ou urbanas, originárias de manifestações rituais africanas, afro-americanas e afro-ameríndias brasileiras. Por exemplo, a dança urbana, o samba, o maracatu, diversas manifestações. Nesse espaço, fora de uma circunstância normativa do ritmo, transita-se entre o ordinário e o extraordinário. E mesmo que neste âmbito não ocorra um abandono total, caracterizado pela perda de consciência, que o etnomusicólogo Gilbert Rouget associa ao transe, um outro estado de eliminar se configura, de acordo com as palavras do mestre de samba de roda e de caboclo, Genésio Romualdo de Souza, abre aspas, existe um tênue limite entre estar ou não no transe do encantado, entre o sagrado e o secular, e, consequentemente, entre o samba de roda e o samba de caboclo. Fecha aspas. Em um fluxo no qual o transe não acontece, mas se encontra circunscrito na inclinação a uma entrega ao ritmo, o dançarino exerce uma intuição ou sabedoria polirrítmica que permite dançar em uma fronteira suscetível de barraventos, estonteamentos, sem cruzar, contudo, o limite que o levaria ao transe. Assim, apesar de aparentemente demandar a mesma natureza de entrega que o transe, o estado de ritmo não implica numa dissolução total da consciência, acontecendo em uma via de intercâmbios em que se interage com o ritmo ao permitir que ele habite o corpo-mente.
Essa atitude paradoxal pode ser chamada, no contexto do estado de ritmo, de entrega ativa. Uma entrega que, apesar de ser total, não exclui a possibilidade de reações ou proposições, subvertendo, assim, o nexo de polaridades passivo-ativo. Diferentemente do antropocentrismo, o cerne do animismo não é o homem, e sim a sociabilidade entre todos os seres, no qual o ritmo é um elemento primordial das relações. Comumente, quando nós dançamos com alguém, a gente sabe que você não tem o controle total da dança. Você está habitando o lugar de negociações entre controle e imprevisibilidade. No animismo, esse outro com quem você compartilha esse espaço não é necessariamente humano. Ele é, na maioria das vezes, mais que humano. E o ritmo pode ser um desses mais que humanos. Nesse contexto, a entrega ativa compreende um engajamento em relações inéditas que desfazem a concepção cotidiana do eu, pois a mesma não permite a entrada em uma zona de indiscernibilidade, onde humano e mais que humano se confundem. Faço aqui uma analogia ao tipo de esforço que fazemos para flutuarmos na água. Se não fizermos nenhum esforço, afundamos, mas se fizermos esforço demasiado, não conseguimos o meio termo de mobilidade necessário para que a flutuação aconteça. Precisamos, para tal, confiar na água, nos entregarmos a ela, mas também operamos com ela em um fluxo que continuamente conjuga ação e relaxamento em permanente intercâmbio. Sob uma sensibilidade animista, onde a dança ou o ritmo pode ser um outro mais que humano, e com o qual nos comunicamos e que em algum momento pode nos habitar, ou no qual podemos nos transformar, não seguimos, nem impomos, nem dividimos o ritmo, mas nos entregamos a ele ativamente. Em estado de ritmo, aquilo que é comumente visto como passos são, em sua essência, padrões flexíveis, variados e reinventados a cada momento, em um jogo no qual o dançarino interage com padrões como se cada um deles tivesse vida própria. Em estado de ritmo, a dança pode ser música, escultura movente, performance, mas, sobretudo, uma fala que se abre ao invisível e ao encantamento, na contramão da normatização colonial antropocêntrica. É isso. Obrigada, Cristiane. Maravilhoso o seu trabalho também, que leva a ancestralidade, né? Traz coisa da música, do movimento, tudo a ver. Minha ancestralidade e contemporaneidade. A transtemporalidade da ancestralidade que está aqui ainda hoje. Com certeza. E agora vamos chamar a próxima comunicante, que é a Juliana Liconte, com cápsulas de vitalidade, processos de escrita e pesquisa em arte. Juliana é performer e doutoranda no PPGAC do Unirio. Oi, gente, boa tarde. Eu fiz aqui uma pequena gambiarra para fazer essa apresentação. Aqui, ó, é uma pilha de livros que eu empilhei. Espero que vocês estejam conseguindo ver as palavras. Talvez seja necessário colocar a minha tela como, enfim, como aquela tela que fica única, né, para ficar mais fácil. Vamos lá. Tudo começa com um sorteio. Eu, Juliana Liconte, eu vou mostrar. E eu vou mostrar um texto na sala e o público vai participar. Como? Sorteio. 3 cartas. Três programas performativos de escuta. Direita, esquerda. Alguém poderia sortear para mim aqui uma carta? Liga o microfone e me diz qual.
Eu quero a carta do meio. O programa que a Marcela escolheu é prever as palavras que estão sendo ditas. Então, a ideia é que vocês participem, na medida do possível, de vocês, da seguinte maneira: enquanto vocês me escutam, vocês tentem prever o que eu vou dizer. Tentem prever as palavras, realizando esse programa. E tentem acompanhar o que acontece com vocês enquanto vocês tentam prever a próxima palavra que eu vou dizer. É importante dizer que programa performativo é um conceito criado pela performer e teórica da performance Eleonora Fabião, a partir da noção de programa proposta pelos filósofos Deleuze e Guattari, que entendem programa enquanto motor de experimentação. Tudo começou como uma brincadeira e continua sendo uma brincadeira. Uma brincadeira com a qual eu estou intensamente comprometida. Uma brincadeira que se transformou em uma prática de pesquisa e de cura. Uma brincadeira que me sintoniza com o encantamento que há na vida, mesmo em tempos de intenso e profundo desencanto. Até o momento presente, eu disponho das seguintes variedades de programas. Os programas de escuta, aqui temos outros exemplos de programas de escuta, dançar as palavras conforme elas são faladas, fazer caras e bocas enquanto escuto alguém falar, os programas de leitura, cantar as palavras de um texto como se fossem música, escolher lugares e posições inusitadas para ler e registrar, ler um texto para alguém. Os programas de escrita, listar o que eu não sei sobre um tema, escrever a partir de cada uma das palavras listadas, criar programas de escrita a partir das propriedades, possibilidades da situação, abrir um livro que eu não li, selecionar uma frase epígrafe e escrever a partir desta frase. Esse programa aqui do meio, eu tenho feito ele principalmente quando eu vou escrever artigos com outras pessoas. E desde o início da pandemia, eu já escrevi 3 artigos em que o programa ele se cria a partir das propriedades e possibilidades da situação. E 2 estão em fase de publicação. Um foi publicado ontem na revista Udimento. Depois eu posso compartilhar o link para quem tiver interesse em conhecer um dos infinitos formatos que podem surgir a partir de um programa como esse. E existem também os programas de composição. Os programas de composição, eles, na verdade, vocês viram um pouco como ele funciona logo no começo. Eu combino uma ação com um lugar, um material e uma relação com o público. Esses são os básicos, mas isso varia, na verdade, as categorias elas podem aumentar, eu posso vir a acrescentar dependendo do que eu quero criar e das restrições da situação. Por exemplo, nessa situação, fazer uma comunicação de 10 minutos em um evento de pesquisa online
eu sorteei antes, né? Essa apresentação eu preparei a partir desse primeiro sorteio, e agora fiz uma ficção aqui para vocês, mas eu sorteei mostrar um texto na sala, né? E aí criei a partir disso essa apresentação aqui, e o público participando. Mas eu também uso os programas de composição para preparar a aula, para criar performance, e fico me perguntando se isso é uma performance. Eu chamei essa prática de sortear programas performativos para realizar ações de pesquisa de cápsulas de vitalidade. Cápsulas de vitalidade, porque praticar esses programas se tornam injeções de ânimo nessa rotina que muitas vezes parece um eterno domingo de muito trabalho na frente do computador. Como reexistir frente ao desânimo, à letargia, à apatia, à raiva, à dor? Eu tenho tentado reexistir transformando cada gesto cotidiano em um jogo. Tem sido uma prática de liberdade, porque torna o pesquisar divertido. A diversão, como diz uma artista parceira, Milene Duenha, ela é ingovernável. Em sociedades como a brasileira, cuja hegemonia é branca, capitalista, patriarcal, cis heteronormativa, tudo que é socialmente validado como importante precisa ser levado com seriedade. Não há espaço para brincadeira. As cápsulas de vitalidade, elas têm proporcionado um modo de pesquisar divertidamente comprometido. A seriedade não é necessariamente sinônimo de rigor. Eu estou reencontrando o prazer no pesquisar, pois às vezes a cobrança das instituições, somada à autocobrança, tornam o ato de pesquisar uma obrigação carregada de sofrimento. Isso não quer dizer que, desde que eu comecei a praticar as cápsulas de vitalidade, todos os dias são divertidos. Às vezes eu me rendo ao desencanto e me recuso a performar. Às vezes eu preciso fazer um grande esforço para praticar um programa. Nesses momentos, eu busco confiar na magia da performance em transformar corpo-mundo e, de repente, eu já sou outra. Altera-se a disposição psicofísica emergente das relações corpo-ambiente e, assim, eu consigo desfrutar a impermanência da vida. Tirar a sorte do sorteio tem uma função importante porque me desobriga da escolha. Abre espaço para que a reciprocidade corpo-mundo se manifeste. Para que as forças invisíveis elas tenham um lugar de agência. O suposto controle de uma situação é uma ilusão, como a pandemia escancara diariamente. Abdicar do controle é um gesto de confiança na sabedoria da vida, em se fazer em perpétuo devir. É um gesto de dizer para mim mesma que eu não controlo nada e que isso é uma dádiva. Sortear é como receber do mundo uma graça. Também é um exercício de acolher o que vem e me desprender das expectativas. Não saber me permite experimentar o sabor da imprevisibilidade e me abre para um encontro. Me torna vulnerável, pois escolho o risco do descontrole. Eu também tenho entendido que as cápsulas de vitalidade são como um modo de pesquisar guiado pela prática da performance no cotidiano, no qual todas as ações de pesquisa são executadas enquanto performance. Portanto, uma pesquisa performativa, ou talvez seja mais preciso dizer, uma pesquisa somático-performativa, pois se trata de uma prática somática, no sentido de que tem como foco o corpo em ação, o corpo em experiência.
em relação de reciprocidade com o mundo. Obrigada. Parabéns, Juliana. É uma forma bem lúdica, né, de organização do pensamento. É como se fosse um oráculo de improviso real. Achei fantástico, muito criativo. E dando continuidade, agora nós vamos para a comunicação de Marcela Cavallini, com o trabalho Cardiofiograma, Performances em Linhas de Intensidade. Marcela é artista pesquisadora, performer e dançarina sudaca, mãe e professora de yoga. Boa tarde. Obrigada pela produção, pela organização, pelo espaço. Acho que se trata de uma insistência mesmo. A gente está aqui, uma insistência diária, mas uma insistência também com a arte, né? Que isso dá, como a Juliana falou, uma vitalidade. Eu vou contar para vocês, me desculpe que eu vou ler, mas eu vou contar para vocês um pouquinho sobre um plano de um assassinato. Então, compartilhando a leitura com vocês. No instante, as luzes que piscavam ao som do baticum da cidade de braços abertos pararam. O ritmo cardíaco voraz característico da cidade, entremeado por ondas de altos contrastes de altura e diversidade de formas, parecia que tinha chegado ao seu derradeiro final. Os sons, que antes vinham de todos os lugares e chegavam até ela numa relação caótica de pertencimento àquele ponto de vista, reduziram-se ao frenesi da vizinhança, sob o pulso enlouquecedor do latido solitário de um cão em alguma rua perto dali. Fato é que, à medida que passavam os dias, o cotidiano incorporava sorrateiramente aquele novo real. Enquanto isso, continuavam as batidas do seu corpo mudar e, por consequência, todos os fluidos, num tempo em que um ser invisível e altamente contaminante redesenhava o circuito de funcionamento de vários territórios numa esfera global. No entanto, naquelas terras, o diferencial estava no tamanho do estrago orquestrado. Marcelo, microfone. Sim. Um inimigo humano maquiavélico. Tratava-se de um espetáculo brutal à parte, com destaques em alto relevo. Diante da grande virada de nossas vidas, desde um ponto em que as relações poderiam se reconfigurar frente ao impacto da iminência da morte, ficava ainda mais nítido na prática o exercício seletivo, social e biológico de extermínio em curso. No meio disso tudo, Rancière os convocava, os humanos, a realizar a pisada no chão. Repasso a vocês essa valiosa escritura, pois o texto desse autor dialoga conosco a partir de uma voz crítica sobre os efeitos do capitalismo nas pessoas. O futuro só se constrói com a dinâmica do presente. Para o filósofo, especular sobre a esperança de um mundo que se renovaria após esse estrondoso checkmate da natureza, quando ainda se está inserido num sistema altamente desigual, racializado, puxaria os humanos na luta do presente à fabricação do terror que os rondava. Esperar um futuro renovado seria a face confortável desse presente abismo. Para ela, o significado de ter bytes de todo mundo invadindo o seu confinamento, até então tanto autônomo e indisciplinado, ela guardava para si vestígios do mundo pré-hecatombe, Wi-Fi, comida, água, eletricidade, umas cervejas da última festa, umas boas gramas de Maria Juana, era reconfigurador, afetava seus órgãos. Não sabia se sairia melhor, apenas sentia ruídos espasmódicos e involuntários em seus músculos, resultado talvez desse novo estado de experiência corporal. Já modificada por esse novo devir ciborgue virulento que tomava o corpo das pessoas, foi penetrada por uma forte corrente que interrompeu por alguns instantes, segundos, suas sinapses nervosas. E porque no fundo sabia que naquela cidade e naquele território ou morria-se ou matava-se, resolveu matar. Só não sabia como exatamente. No passado, quando lhe viam visões perturbadoras, procurava refúgio numa comunidade espiritual que lhe abrigara,
mas seus membros, a fim de se protegerem contra o ataque viral em curso, havia fechado as portas do local. Numa dessas visões, que teve que enfrentar com mais ímpeto, uma onça com misto de lobo-guará, apossado do seu corpo, adentrava o planalto em busca de alimento e, depois de longas horas de fuga do cerrado em chamas, promovia então uma carnificina. Ameaçada estava pela sua iminente extinção. A sensação de saciedade atravessou os dias que vieram e não se igualou, segundo ela, a nenhuma experiência dessa magnitude. Outra onda de pico e a rede elétrica enfim se alternou. Sempre acontecia ali quando o vento dava suas caras, mas daquela vez era pela conta em atraso e a tentativa de desligamento por parte dos encarregados da empresa de energia. Enfim, um novo desejo lhe apossara, vinha ali uma chance de aprimorar suas ideias. Pegou um pedaço de linha sob seus pés, pegava a agulha, enfiava no meio do buraco e bordava seu plano. No fundo, sabia que o coração humano não é nada lá de todo humano, e algo havia de se manifestar por entre e além das frestas de uma agulha. Esse é o prelúdio de um plano ficcional, de um assassinato. Ele nasce de uma experiência de isolamento físico, é importante falar que físico, né? Não estamos isolados, associado ao corpo que testemunhava os dados de morte do coronavírus, ao mesmo tempo tangenciado pelo desmatamento ambiental perpetuado pelo governo brasileiro, principalmente. Uma experiência de desertificação com os vínculos vitais muito imbricados aos nós históricos e coloniais de raça, classe e gênero. Tal fabulação especulativa não se atenta ao agora como ponto de interesse. Propõe uma mirada para o passado que ainda pulsa e perturba as nossas memórias e corpos brasileiras. A repetição das emoções agenciadas pela necropolítica, em especial nas corpas pretas indígenas, também as de mulheres, lógico, né, vamos pensar isso de uma forma bem não homogênea, das corpas dissidentes e imigrantes, deixa escapar as intensidades às quais essas mesmas corpas produzem respostas transformadoras para dobrar a linha e constituir uma zona vivível onde seja possível alojar-se, enfrentar, apoiar-se mutuamente, respirar. Em suma, pensar. Silva Rivera Cuscanque destaca a urgência de elaborarmos e incentivarmos enunciações contra o colonialismo interno, que afeta nossas subjetividades e nossas formas de ser e estar no mundo. A autora acredita que é por meio dos processos de autoconhecimento que envolve a emoção, ou seja, né, o lado esquerdo subalternizado da nossa racionalidade racional. Racionalidade racional. Enfim, nosso entendimento e compreensão racional. Que podemos, de fato, nos lançar aos processos de descolonização e reconectar com os rios profundos da vitalidade anticolonial. Fabular, portanto, é desejo de resistência, uma ação estética e política que dá passagem aos deveres minoritários, às existências mínimas. É inventar um povo ainda por vir. Nesse sentido, alinha-se a metodologia desse projeto, que eu estou iniciando, estou na fase bem início mesmo, né? De um corpo fronteiriço, performativo, né? Tanto da metodologia performativa quanto a cartográfica. Trata-se de performar as linhas de intensidade que nos leva possivelmente para fora dos mapas de representação, ou ao menos tensionar que a nossa proposição, né, inicial. Linhas imaginárias que se confundem entre a performance, o fazer do bordado, do crochê e formações de mapas transitórios em encontros com comunidades imaginadas. Essas comunidades eu estou em processo de diálogo, são comunidades que trabalham uma certa vitalidade com o ambiente a partir de perspectivas não hegemônicas. Então, esses atos de fabular, eles estão ao mesmo tempo, em paralelo, ou em tempos completamente diferentes com o encontro com as comunidades, mas eles vêm e eu deixo eles virem seguindo o fluxo da pesquisa. É isso, gente. Espero não ter passado tempo. Muito obrigada, Marcela. O seu relato é um relato bem desabafo, né, em tempo de pandemia, e um conto também ficcional que muitas vezes traz uma confissão de como estamos nos sentindo por dentro. E é muito bom hoje em dia a gente poder
falar como nós nos sentimos, às vezes até de forma ficcional mesmo, né? Uma forma de extrapolar, de botar para fora o sentimento. Então, vamos dar continuidade com as comunicações. A última comunicação é aqui de quem vos fala, né? Monique das Neves Silva. A minha comunicação é antropofagia popular, e eu sou bacharel em artes visuais pela UERJ, especialista em ciência da performance humana pela FRJ, mestranda em arte e cultura contemporânea pelo PPGART UERJ. Vou compartilhar aqui minha tela. Ver se vocês conseguem ver aí. Está aparecendo aí para vocês? Bom, boa tarde, eu espero que todos estejam bem na medida do possível, né? Como eu já falei, meu nome é Monique, sou mestranda no programa de pós-graduação de arte, e esse é meu tema da comunicação. No período da construção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do campus Maracanã, ao longo da década de 60, o paisagismo foi resultado da colaboração de Fernando Chassel e companhia. Esse projeto ele promoveu a distribuição de uma variada e rica vegetação da zona tropical dos canteiros do campus universitário. E muitas plantas desse projeto morreram e foram substituídas ao longo dos anos, causando uma diferenciação da planta paisagística original. E a pesquisa que gerou essa comunicação começou há 6 anos atrás, com trabalhos para aulas de laboratório no Instituto de Arte. Esses laboratórios, além de nos fazerem refletir, nos fazem trabalhos práticos. E a partir de uma crise política que despontou em 2012, com greves, paralisações e subsequentes ocupações na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um grupo de alunos do Diretório Central de Estudantes, do DCE, decidiu ocupar o campus Maracanã na exigência de melhores condições de funcionamento em 2015. E, na época, os servidores essenciais de limpeza e segurança estavam suspensos e as instalações da universidade seriamente precarizadas. Os funcionários da universidade que trabalhavam na limpeza e jardinagem eram os que mais sofriam com as faltas de salário, ameaça de desemprego, caso não fossem trabalhar mesmo na greve. E o restaurante universitário também fechou por falta de insumos e precarizações de serviço. Os estudantes, ao se verem mantidos no campus sem recursos, sem alimentos, criaram um grupo de trabalho e estudos em agroecologia para transformar um jardim, os espaços da UERJ, em um espaço produtor de alimentos, e assim nasceu um grupo denominado Manga Rosa. Uma coisa que me incomodava muito era a sujeira e a falta de educação das pessoas que utilizavam esses espaços. E nesse momento eu consegui da prefeitura do campus um aval para fazer a ocupação e uma limpeza de pelo menos um desses espaços do meu convívio. Já estávamos muito cansados do descaso e do desmonte na universidade. Não deixaríamos nossa universidade largada e nessa época passamos por diversas greves e durante essas greves cada vez mais a universidade estava se degradando. E era isso que os políticos queriam, apontar para uma universidade degradada ao ponto talvez de privatizar. E o movimento estudantil ele atuou com liberdade até o retorno da gestão centralizada, quando a prefeitura do campus e seu setor de jardinagem voltaram a se restabelecer. Com todos esses problemas, nós queríamos ajudar, de qualquer forma que fosse, a melhorar a vida das pessoas que ali permaneciam. Então, uma nova ideia surgiu. Além de ajudarmos com a limpeza e jardinagem no campus, começamos a plantar e a colher ervas, frutas, legumes, para que pudéssemos ceder para os trabalhadores que tinham que tirar dinheiro do próprio bolso para bater ponto na universidade. E por estarmos sempre juntos, a sanidade da companhia, a troca de saberes, né, nos fazia felizes, e esses espaços já estavam transformados em lugares de convívio. E com esse abandono dos serviços, desculpa, passei. Com esse abandono dos serviços essenciais, a ocupação ela veio como um projeto educativo e colaborativo, renovando esses espaços com plantas alimentícias para uma pequena produção, onde o restaurante universitário e os próprios funcionários estavam em escassez durante essa greve. Essas são as fotos de algumas espécies que plantamos e colhemos nos espaços cedidos pela Prefeitura da UERJ dentro do campus. E todos esses alimentos serviram na ocupação
ocupação do bandejão e na doação para terceirizados. Esse é um caderno coletivo, onde anotamos todos os movimentos feitos pelo grupo nos espaços jardinados dentro da universidade, e algumas ervas colhidas, né, nesse dia, que foram utilizadas na ocupação do restaurante para tempero e chá. Esse grupo ele é formado até hoje de alunos terceirizados, professores externos, incluindo alunos de outras universidades dentro e fora do Rio. E nos reunimos em mutirões para limpeza, rega, plantio, organizações de espaço, de forma que contribuímos culturalmente uns com os outros em relações às histórias ancestrais, revisitando uma memória afetiva que há tempos não observada. E histórias essas de famílias campesinas, de campos, quintais, rurais, urbanas, histórias populares, né, onde os saberes se cruzam e convergem. E integramos o sujeito acadêmico nessa troca cultural e com autocuidado em espaços compartilhados. Todos esses momentos de crises geraram esse projeto tão lindo e próspero, e assim decidimos nos organizar e captar demandas, onde futuramente geraram ampliações de espaços e questões que estamos até hoje tentando resolver. E como grupo, participamos, coordenamos, organizamos mostras de arte, exposições, artigos científicos, oficinas artísticas e culturais, cine-debates, mutirões de plantações, regas de limpezas e assim por diante. E assim foi ampliando esse espaço cedido, onde eu poderia fazer todos os meus experimentos artísticos. E como aluna participante da ocupação e do DCE na época, eu decidi que o meu objeto de ocupação seria o canteiro na entrada do ateliê do Instituto de Arte da UERJ, que estava tomado por infestação de caramujo, rato e pombo. Essa é uma foto de passagem de tempo da bandeja dos caramujos coletados apenas no canteiro de arte. Foram mais de 800. E ao lado, a planta ornamental peregum, ou dracena, que é a casa deles. Essa planta é do projeto original paisagístico da UERJ. Ela foi substituída posteriormente por ervas aromáticas. E depois que retiramos essa espécie de planta e com a catação, nós reduzimos drasticamente os caramujos no canteiro. Outro processo artístico experimental para o afastamento dos pombos, em uma pesquisa de como afastar sem machucar ou matar, eu comecei a tomar obsessão pela figura do pássaro. E, novamente, eu utilizei a magia do pensamento para esse fim, porque, como análise científica, os pombos eles se sentem incomodados com o reflexo da luz. Então, utilizando caixas de leite reciclada, recortando diversos formatos de pássaros, foram colados 50 desses com a parte metálica para fora, em torno dos ares condicionados onde os pombos estavam instalados. Assim, sempre que o sol batia na parte laminada dos pássaros, refletia nos pombos, e esse experimento ele teve total sucesso. Atualmente não temos mais ninhos de pombos no entorno. Esse canteiro ele teve vários momentos de ocupação nesses 6 anos. Durante esse processo, muitas pessoas observavam de longe ou até de perto o que acontecia ali. Esses são os primeiros mamoeiros no canteiro, em 2016. Esse é a espiral ancestral, que foi feita em um mutirão para representar a figura do caramujo, ser esse que esteve presente por muito tempo no canteiro, e também para trazer uma libertação simbólica do sofrimento dos que foram mortos na catação e a sua purificação como forma de homenagem. A primeira foto foi em dezembro de 2018, que foi quando a gente acabou de fazer esse espiral, e a segunda foto foi em março de 2019, quando o que a gente tinha plantado já estava nascendo, né? No caso aí são folhas de abóbora. E essas fotos foram tiradas agora no último mutirão de 2020, antes da pandemia. Os mamoeiros continuam frondosos e contamos também agora com bananeiras em um jardim antropofágico natural e nativo dentro de um canteiro universitário. Esse é um organograma de afetos, onde uma ação deglutida gera outra e outra sucessivamente, com jardins comuns, ocupações de espaços ociosos, trocas culturais de saberes. Em pouquíssimo tempo, uma mudança imensa tinha acontecido num espaço, e um espaço que nem era percebido se tornou um espaço de disputa. E atualmente nos encontramos de forma virtual para articular novas demandas e eventos. Esse desenho é uma planta de todos os espaços que hoje em dia nós temos dentro da universidade. Começou com um canteiro de arte e hoje nós temos mais 4 espaços dentro da universidade.
E a população se encanta com o projeto, mas não entende ainda que o canteiro e o que nele se planta é de todos. Deve ser cuidado e usufruído por todos. Precisamos que se sintam donos, como se fosse parte do seu quintal, e que esse espaço público ele configura de fato um espaço de integração social. E essas fotos foram tiradas em diversos momentos, todas dentro da UERJ, mostrando a riqueza e a diversidade animal que ali habita. Essas fotos foram tiradas durante a pandemia, na entrada do Centro Cultural da UERJ. Essa é a palma, que é um tipo de cactus que também é uma planta comestível não convencional. A transformação de lugares vazios e estagnados em ambientes comuns, a comunidade acadêmica, nos quais o coletivo pode transitar, bem como os utilizar diversas maneiras, abrindo espaço para mediar e traduzir mundos, provoca compreensões reflexivas através de nossas ações. E o mamoeiro é a planta que sobrevive da época da ocupação até hoje, e está cada dia mais forte nesse canteiro. E no quadro O Mamoeiro, da Tarsila do Amaral, ele retrata o início de uma ocupação dos morros das grandes cidades, mostrando uma vida simples, o dia a dia das pessoas e mudanças de hábitos pertencente à fase pau-brasil. E ele exaltava a natureza tropical, valorizando a brasilidade. E esse desenho que está aqui, ele é o projeto para a idealização de uma pintura mural artística na parede do canteiro de arte. Esse desenho foi feito pela aluna de medicina Samile Quirico para o nosso projeto Colore, do UERJ Sustentável, em parceria com o Manga Rosa. E esse aqui foi o primeiro mural pintado na UERJ por alunos de arte, engenharia, geografia, oceanografia e medicina, dentro do Hospital Pedro Ernesto, no hall de entrada dos pacientes. E o mesmo gesto que pretendo fazer futuramente com a parede do canteiro do ateliê após a aprovação do projeto. E para fechar, para finalizar, eu fecho com uma pergunta: o que será que nos leva a perceber e refletir sobre as melhores formas de cuidarmos de nós e dos espaços em que convivemos? Muito obrigada pela presença e pela participação de todos. Júlia, é com você. Vamos lá. Adorei ver seu projeto, Monique. Ouvir o seu relato, assim, em primeira pessoa, realmente muito bonito acompanhar essa trajetória. E eu acho que traz várias reflexões super importantes, assim, sobre o que é público, como que a gente consegue mudar essa visão de o que é público não é de ninguém, então a gente deixa como tá, e como virar essa chave, entender que o público é meu, é nosso, é de todo mundo, e como que todos esses agentes se integram e conseguem realmente, quando querem, né, a transformação acontece. Então, acho que foi um trabalho super interessante, assim, para a gente finalizar essa mesa. Acho que agora, quem quiser abrir a câmera, quem quiser fazer algum comentário, é o momento da gente começar alguma discussão. A gente viu 5 trabalhos super potentes, 5 mulheres, né, apresentando pesquisas. E, enfim, acho que eu fico com várias reflexões, mas não sei se alguém quer começar, fazer alguma fala inicial, assim, para a gente abrir. Gente, vamos lá, não fiquem tímidos. Vamos conversar, vamos aproveitar que esse é um momento da pandemia em que estamos nos reunindo, cada um na sua casa, em isolamento. Vamos aproveitar esse calorzinho para poder conversar. Boa tarde a todos. Eu demorei a me apresentar aqui porque temos uma imensa maioria feminina e achei que devia escutar vocês primeiro, né? Mas, bom, enfim, uma pergunta aqui. Primeiro, saudar a todas as participantes da mesa, a todos os participantes. Monique, a gente já tinha conversado uma vez, né? Eu me lembro, a gente estava ali na entrada perto do ateliê, você estava me apresentando o seu trabalho, mas óbvio, bom, não tem como falar de uma coisa tão rica assim em 5, 10 minutos, né? Então, queria te saudar por isso. E aí a pergunta que eu faço, né, pensando assim na questão paisagística, né? Porque arquitetura e urbanismo, né, tem esse atravessamento, e obviamente isso se relaciona com as demais artes, né, com o nosso campo propriamente, né? E aí
queria assim que você falasse um pouco, né? Como que você entende essa questão paisagística, essa questão do plantio, né? Da vegetação específica, como que ela se enquadra para você esteticamente e politicamente dentro de um trabalho assim, entendeu? Bom, então, no começo, Júnior, realmente me incomodava demais, porque eu passava a maior parte da minha vida ali naquele instituto, né? Então você vê como as pessoas jogavam lixo, guimba de cigarro, isso me incomodava demais. E aquele canteiro ali era como se ele fosse invisível, as pessoas passavam e ninguém se preocupava de nada. A partir do momento em que eu comecei, que eu tive esse poder lá que o prefeito, o professor Ivair, ele me concedeu, de eu poder mexer nesse espaço todo para fazer um trabalho para a faculdade, né, que acabou sendo meus projetos de graduação e pós-graduação, depois de uns 2, 3 anos, parece que as pessoas começaram a observar, de fato, que ali existia um espaço. E que esse espaço, ele não era um espaço morto, ele era um espaço em movimento. E agora, quase no finalzinho, né, do projeto, eu estava conversando com a prefeitura, porque eu sou muito amiga do pessoal da prefeitura, eu gosto muito deles, a gente trabalha sempre em coletividade. E ali tem um projeto de paisagismo do Burle Marx, juntamente com o Fernando Chassel, e eu fui descobrir que não é do Burle Marx, tá? Era do Fernando Chassel, que ele era estagiário do Burle Marx, por isso ele utilizava os mesmos desenhos, as mesmas plantas, as mesmas estruturas, e acabou que é como se fosse um jardim tombado, né? Mas como eu estava utilizando para um projeto, esse jardim ele me foi cedido justamente para isso. E a estética, no caso, por que não uma estética alimentar, né? Por que não estar utilizando aquele espaço para para uma utilização, uma apropriação que vá ajudar as pessoas. Não seja só uma estética visual, que seja uma estética onde você passa e você sente os odores das ervas odoríferas, onde você tem aquelas memórias afetivas do cheirinho do chazinho da vovó, ou então que você olha para aquela planta, você está com fome, você não tem o dinheiro para comprar um salgado, mas você tem um mamoeiro, você pode ali pegar uma mão e se alimentar, ou uma banana, ou você pode fazer um chá que você está com dor. Então, foi uma ocupação de fato, pensando nas pessoas, né, na fome, né, porque nessa época de crise, estava todo mundo com fome, as pessoas não tinham dinheiro, elas não tinham como ir e vir, e os funcionários, principalmente terceirizados, eles eram obrigados a trabalhar, mesmo não recebendo os seus salários. Então, a gente via como era o sofrimento deles. E uma forma da gente conseguir reduzir esse sofrimento seria dar pelo menos um afeto. E a alimentação, uma pessoa alimentada, bem alimentada, ela está bem, ela se sente bem, ela não quer guerra com ninguém. Então, esse foi o principal, né? Essa foi a principal ideia. E depois, conforme o tempo foi passando, a gente começou a pensar em produzir para o bandejão, né? Porque a UFRJ já faz isso, outras universidades já fazem isso, já existem vários projetos. Então, esses espaços eles foram cedidos para a gente pelo engenheiro, pelo prefeito. Então, esse tombamento da estética do Fernando Chassel, ele prevalece dentro da universidade, mas esses espaços, eles são justamente focados para isso. A gente tem um pomar, onde tem árvores frutíferas, a gente tem um outro lugar que são para ervas aromáticas. Então, os espaços eles estão sendo catalogados assim. E por que não uma estética alimentícia, né? Por que não? E a gente tem também como redesenhar, como você viu a espiral, a gente tem como fazer uma coisa linda, né? E que seja útil, né? E que seja útil para nós, de alguma forma, onde a gente possa interagir com o espaço, que ele não seja apenas um espaço invisível, né? Onde as pessoas passam e jogam guimba de cigarro e lixo. Que uma coisa que me deixou bem apavorada foi que eu percebi que até os próprios funcionários da limpeza jogavam papel e lixo e guimba de cigarro, né? E uma vez eu estava do lado de fora, eu enxerguei uma senhora da limpeza jogando um papel lá dentro. Eu falei, jura que a senhora está fazendo isso? Aí ela ficou muito sem graça, aí catou, né? E o próprio jardineiro jogando guimba de cigarro, eu perguntei para ele, por
que você está fazendo isso? Você que mexe, você que planta. Ele, é adubo. Então, assim, são pequenas coisas, né? E a gente começou, de repente, a desenvolver um projeto para criar aulas para os funcionários de jardinagem, para eles primeiramente identificar os tipos e espécies de planta e como eles deveriam atuar no setor. Por quê? Os funcionários são jogados para o setor de jardinagem, muitas vezes sem saber como plantar, como colher, que planta é aquela que tem que molhar. Eles só realmente seguem ordens. Então, essa planta palma que eu mostrei para vocês aí na foto, ela é um cactus que ela é muito antiga na UERJ. Ela deve ter mais de 20, 30 anos dentro da universidade. E eu me deparei diversas vezes com um funcionário da jardinagem regando essa planta, inclusive em dias de chuva. Gente, um cactus não se rega diariamente. Ele simplesmente apodreceu e quebrou e caiu. Mas como a natureza é perene, ela é incrível, efêmeros somos nós, né? Ele se reconstruiu e hoje em dia ele permanece lá. E assim, um mal que veio para o bem, porque ele se desfez, caiu em diversas partes. Cada pessoa que passou ali que conhecia catou uma raquete, levou para casa e hoje em dia ele vive em vários lugares. Né? É fantástico isso. Agora, eu acho primordial essa coisa da ajuda, né? Da observação, da empatia, do amor e principalmente também eu acho que os funcionários eles deveriam ter uma capacitação ali para saber o que de fato eles estão fazendo. Né? Isso é funcional, isso é primordial. Isso já está meio que em andamento. Eu te respondi, Júnior, eu acho que eu falei muita coisa. Com certeza, com certeza. Muito bem. Só agradeço. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Bom, então deixa eu perguntar para a Juliana. Juliana, achei muito interessante as suas cartinhas. Eu sou uma pessoa que eu amo oráculos. Eu adoro oráculos. É capaz de eu acordar o dia, puxar um tarô para ver como será meu dia. Como que você criou isso? De onde veio? O que que te trouxe essa criação fantástica, assim? E você utiliza isso todo dia mesmo? Sempre? Liguei o microfone errado, senão dá atrito. Bom, na verdade, assim, começou com a pandemia. Foi uma coisa que eu fui descobrindo na pandemia. Teve duas experiências que foram bem determinantes, assim, para eu começar a trabalhar com isso. A primeira foi um curso, uma oficina que eu fiz com a Thaís Nardim, que ela fez uma oficina que era de performance para isolados, e todo dia ela mandava um programa performativo que estabelecia alguma relação sua com a casa, assim, com o espaço doméstico. E aí eu fiquei fazendo esses programas e fui percebendo, assim, eu não fazia, quando eu estava fazendo oficina com ela, nem todos os dias eu conseguia me organizar para fazer e tal, mas nos dias que eu fazia, eu percebia que aquilo me dava uma disposição, assim, sabe, um ânimo, parecia que mudava a minha relação com o espaço, parecia que eu encontrava um estado de presença enfim, de estar mais ali, assim, não vivendo no piloto automático, que às vezes a gente fica, né, com a coisa da rotina, enfim. E aí, porque, assim, eu sempre tive momentos, assim, de sintonização comigo mesma, mas com essa coisa de estar sempre em casa, isso foi, assim, principalmente no começo, isso foi diminuindo bastante, porque, tá tudo ali, parece que você deixa de ritualizar algumas coisas que são importantes, assim, para manter seu eixo, seu centro, assim. E aí, quando eu comecei a fazer, eu comecei a perceber isso, assim, comecei a perceber o quanto eu estava desconectada e o quanto o programa performativo me ajudava a me
assim, energizar, sabe? A mudar o meu estado de humor, a minha disposição, assim, psicofísica. E aí, essa foi uma das experiências que foi determinante. A segunda foi que, eu acho que em maio do ano passado, surgiu a oportunidade de escrever um artigo com duas amigas, e a gente, a proposta desse era um capítulo para um livro que está para ser publicado aí, mas ainda não foi. E aí a proposta da revista era que fossem outros formatos, né? Que não fosse um artigo assim no sentido que a gente conhece dos padrões assim. E aí a gente conversando um pouco sobre os nossos interesses, chegamos em um tema e chegamos em um. A gente não chamou assim na época, mas o que a gente fez foi que a gente criou um programa, um modo de escrever aquele texto. A gente decidiu que o texto ia ser inteiro escrito em aplicativo de mensagem, o Instagram não, o WhatsApp. O texto ia ser inteiro escrito pelo WhatsApp, e que a gente só ia ter momentos assíncronos, em que você podia fazer uma reflexão ali e postar, né, no grupo, ou tinha momentos que ia ser bate-papo, assim, meio conversa. E aí, assim, eu sempre tive, assim, na minha trajetória acadêmica, eu sempre tive muita dificuldade, às vezes, de pegar e escrever um artigo, assim, sabe? Eu ficava, tipo, tem que escrever um artigo, eu ficava me embolando, e às vezes tinha dificuldade de procrastinar, e ficava naquela coisa. E aí, nesse experimento que eu fiz com as meninas, foi muito louco, assim, porque, de repente, eu percebi que eu consegui escrever muito, porque, assim, meu nível de produção nesse texto, assim, foi muito grande, assim, eu escrevi muita coisa e não tive problema nenhum com procrastinação. Eu pegava, ia lá, escrevia e fazia. E daí eu falei, caramba, o que difere? O que é isso? É diferente, né, dos outros processos de escrita que eu já tive. E aí eu fiquei me perguntando se não tinha a ver com isso, assim, de entender aquilo que eu estava fazendo enquanto uma performance, enquanto um jogo, um programa que eu estabelecia para mim mesma. Então, essas duas vivências foram bem determinantes, assim, para eu entender que eu podia pensar justamente todas as ações de pesquisa enquanto performance. Então, jogar com isso, assim. E o meu objetivo, assim, no ideal, é eu fazer isso, sim, todo dia, porque eu sempre tenho alguma coisa para ler, eu sempre tenho algo para escrever, mas, assim, te confesso que nem sempre eu dou conta. Até falei isso um pouco no texto que eu li, né? Às vezes, tipo, às vezes eu não consigo, às vezes parece que tem uns dias que são muito difíceis, tem dias que às vezes está difícil e quando eu faço eu sinto que algo se transforma, que é um pouco, às vezes, né, você está meio mal, aí você vai para uma sala de ensaio, né, quando a gente ia para a sala de ensaio, e tipo, e aquilo, a energia se transforma, né, e eu sinto isso em relação aos programas, assim, quando está muito difícil e eu consigo fazer, muda completamente e de repente uma outra coisa surge, assim. Agora, nem sempre eu consigo. Às vezes os estados, os afetos tristes, eles pegam demais, assim, e eu não consigo dar conta. Mas, idealmente, sim, eu faço todos os dias. Na maior parte dos dias. Maravilha. Olha, sinta-se abraçada e sinta-se uma pessoa normal, porque nos tempos que estamos, realmente, no começo da pandemia foi muito difícil, né? E para alguns ainda está sendo. Então, o processo criativo, ele tem que ser o tempo inteiro reinventado, né? E é isso que traz a criatividade, que traz, de repente, o gás, né? Aquela coisa de querer continuar. E é muito importante também a gente estar o tempo inteiro revendo os nossos meios, né? Isso é incrível. Mas você copiou de algum lugar ou você criou a partir do que você estudou?
Você diz os programas? Não, os programas eu mesma crio os programas. É que tem vários tipos, né? Assim, depende muito, por exemplo, os programas de composição, às vezes faz parte, por exemplo, convidar alguém para propor algo. Então, é bem amplo, assim, eu trabalho com uma lista enorme de verbos e vou criando, tem a ver com essa inventividade, assim, e justamente quando você falou do oráculo, para mim essa é uma palavra preciosa, assim, porque tem um pouco a ver com, o sorteio tem a ver com isso, assim, com dar espaço para que algo que eu não tenho controle, mas o que eu entendo assim é que a sincronicidade ela vai surgir, assim, é impressionante. Às vezes eu começo a fazer um negócio e de repente eu sorteio uma carta e eu falo, gente, era essa carta, não podia ser nenhuma outra, sabe? Então esse espaço que você dá assim para que algo que não é do meu controle aconteça é algo que me interessa muito, assim, e que tem tudo a ver com essa coisa do oráculo, né? Que de repente algo que seria do acaso é uma coincidência significativa, né, para a pessoa que está fazendo aquilo. Nick, Oi, Carla, pode falar. bom, boa tarde a todos. Deixa eu ajudar na colocação. Eu também vou aproveitar que você falou, levantei a mão, botei as palminhas ali. Eu gostei muito do trabalho da Juliana, achei muito criativa, de fato, a apresentação, né? Traz um elemento novo, colocou a câmera lá em cima, ela construiu essa apresentação. Fiquei bem curiosa, né? Como é que até no início da apresentação ela falou que estava tentando equilibrar o telefone dela. Aí eu falei, eu não estou entendendo. Aí depois que eu fui vendo, né? Porque eu estava aqui fazendo minhas coisas, a câmera estava desligada. Então, achei bem interessante. Queria parabenizar a coragem, a autenticidade da Juliana. E eu não fiquei claro assim para mim, essa atividade, essa que você foi mostrando para a gente, aí foi interagindo com as pessoas, e originalmente eu gosto muito desse tipo de práticas que levam a pessoa a ter uma interação, também gosto muito do oráculo, que é uma outra história fora da academia, né, Monique? Acho que faz parte da nossa vida, é um pouco de artista mesmo, mas eu gostaria de saber da Juliana, assim, não ficou claro para mim, tá? Desculpa. Essa prática sua tem a ver com a sua pesquisa? E da onde que é a sua pesquisa? Você está ligada à casa da gente da UERJ mesmo ou é de outra instituição? Eu queria, só para amarrar as informações, que quando começou eu fiquei assim, observando, olhando, né? Aí eu perdi um pouco essas informações. Essa atividade você faz para escrever ou já é uma prática voltada à sua pesquisa mesmo? Para mim não ficou claro, eu só queria perguntar. Tá, obrigada, Carla. Eu sou do programa de pós-graduação em artes cênicas da Unirio. Então, é isso mesmo. Do Rio de Janeiro. E em relação a se é uma prática que tem a ver com a minha pesquisa, sim. A minha pesquisa, na verdade, eu não falei nessa comunicação, eu não quis falar sobre o tema da minha pesquisa, mas que tem tudo a ver, na verdade, sobre pedagogias performativas. E é justamente, acho que isso são pedagogias performativas que eu estou criando para mim mesma, assim, né? Pensar o processo de pesquisa como um processo de aprendizagem, criação e invenção, né? Então, eu esqueci, tinha uma outra coisa para falar que você tinha perguntado. Sim, e aí está vinculada à minha pesquisa. Eu faço esses programas tanto para criar situações pontuais, do tipo hoje, né? Para fazer essa comunicação do modo como vocês viram. Eu fiz o programa, fiz aquele programa de composição que eu mostrei no começo, né? Tipo, pega uma coisa de cada coisa e a partir disso cria algo para apresentar, e eu também uso, assim, para pensar, por exemplo, agora eu estou escrevendo a tese propriamente dita, para qualificação, e aí cada parte do texto eu uso um programa diferente, então eu estou usando esses programas para escrever, sim, parte da pesquisa, isso é uma metodologia da pesquisa, que virou, né, na verdade, uma metodologia da pesquisa. Pô, me fez lembrar um pouco dessa, não sei se você já ouviu falar em gamificação, né?
A gamificação também é uma prática, uma metodologia de você trabalhar com os alunos, isso na área de pedagogia, né, de prática de sala de aula, onde você coloca desafios para os alunos irem participando daquelas atividades como se fosse um jogo, né? Foi até criado por um professor da FATEC, lá de Quintino. Não sei se você já ouviu falar. E chama-se gamificação, que é você como se fosse um game, como se fosse uma... inclusive os termos até, avança a primeira casa, você dá premiação para o participante, a maneira como você orienta e dinamiza a aula, né? Então, eu gosto muito dessas coisas inovadoras, eu acho que isso tem a ver com o propósito dessa semana, que a gente está discutindo realmente essas insistências, né? Aliás, assim como vocês, outras meninas também estão de parabéns, porque tocaram no assunto mesmo voltado com a proposta do seminário, né? Que é falar um pouco dessas fragilidades e a criatividade como força de reação, né? Não só a Juliana está de parabéns, mas a todas as meninas também, a Marcela, a Adriana, tá? Eu não sei se você já ouviu falar em gamificação, já ouviu falar também nisso? Tem alguma coisa a ver com o que você está propondo, ô Juliana? Então, eu já ouvi falar, mas eu te confesso que eu não me aproximei, assim. Toda a minha abordagem está mais, assim, para o lado da performance mesmo, mas eu quero estudar isso, sim, já está na minha lista de coisas que eu preciso dar uma lida para ver, mas, assim, não, assim, é uma sintonia outra, assim, porque eu, de fato, eu não li nada ainda a respeito, só já ouvi falar. Tá. Depois manda para a gente o link aí que você é da Unirio, né? Aí, mas depois é necessário a gente saber, né? Conhecer o seu trabalho. É bem legal mesmo. É na área de quê? Da Unirio, na área de artes ou na área de pedagogia mesmo? A sua tese? Artes cênicas, no programa de artes cênicas, na coisa de performance, na linha de performance. Muito legal, tem muita gente da Unirio, da Arte Cênica, que faz ponte com a gente da UERJ, sempre legal, eu fiz a minha memória social lá na Unirio, tem ótimos professores, muito legal mesmo. Gilson, que trabalha com teatro de sombras, muito legal. Parabéns aí pelo seu trabalho, tá? É isso, só isso, Monique. Legal, Carla. Eu acho que durante a apresentação da Juliana, surge uma pergunta que eu acho que junta um pouco tudo que a gente viu, né? Todas as apresentações que ela coloca, como reagir à apatia. E eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, tanto numa escala micro, né? Dos microafetos do dia a dia e como a gente está sobrevivendo a essa situação mundial, né? Que a gente está vivendo, o Brasil numa situação um pouco pior do que muitos outros lugares, mas também numa escala macro, né? De como a gente se posiciona frente a essas hegemonias que estão aí há tanto tempo, e eu acho que, de alguma forma, cada uma das apresentações levantou algumas dessas questões, assim, que, querendo ou não, a gente quis trazer com esse seminário, né, com a ideia das insistências. Então, eu vejo que a Adriana, tanto a Adriana quanto a Cristiane, trazem um pouco essa ideia de uma batalha de vocabulários e narrativas, e quais são as palavras que a gente usa, e como a gente pode, né, ao mudar uma palavra, mudar também o sentido e as visões que vêm junto com essas narrativas ditas e faladas. A Marcela traz a ideia da desertificação, que eu acho que é uma palavra tão forte, né, e que também pode ir para tantos lugares e tantos significados, e eu vejo que faz muito sentido, assim, com o que a gente tem discutido. E a Monique numa ação mais prática, né, de integrar esses agentes e conseguir transformar algo de uma realidade da universidade pública, que eu acho que todo mundo aqui conhece tão bem, né, e sabe como é difícil. E, enfim, não sei se alguém quer fazer um comentário, se alguma das meninas que apresentou, Cristiane, se quiser falar. Eu vi na apresentação da Adriana, que é aí que eu conectei com a minha um pouco, na verdade, o que a gente
Depois você me corrige se eu estiver falando errado, Adriana. Eu acho que a gente fala de práticas de ontologias e de práticas dessas ontologias que cultivam a vitalidade, que cultivam outra forma de ser, de estar, de viver, que aí entrecruza com a Nise, com o Arthur, entrecruza com vários outros conhecimentos, mas que é muito de práticas de vitalidade, de manter viva a vida. E isso você carrega quando você tem um momento como esse, quando você tem um momento de apatia, onde você, por ter sido treinado nessas ontologias, quando você é animista ou quando você é treinado nessas ontologias de você cultivar a vitalidade da vida, um momento de apatia, um momento de conflito, um momento você está um pouco mais preparado para reagir. Isso eu sinto comigo e com o meio onde eu vivo, com pessoas e artistas do meio que eu trabalho. E aí eu vejo mais ainda a importância dessas ontologias, a importância dessas práticas, dessas outras formas de ver, dessas outras formas que desafiam a normatividade, como a Nise trouxe, como o Arthur trouxe, e como essas culturas trazem. Porque não é só uma questão de teórica, uma questão de palavra, a teoria vem da prática, são práticas. O que a gente tenta fazer na academia é verbalizar essas práticas para que a outra cultura entenda, né? Porque é essa linguagem do sistema onde a gente está. Então, a minha pesquisa, e eu acho que talvez a da Adriana aí ela pode falar melhor, vai um pouco nesse caminho. Cristiane da Cunha, eu fiz algumas anotações na sua fala, eu fiquei muito honrada de estar aqui nessa mesa e de ser alimentada com essas pesquisas. E, de fato, eu acho que as nossas pesquisas intimamente têm uma costura maior. Assim, eu gostei muito do que você falou sobre o corpo, mente e espírito, sobre o visível e o invisível, sobre uma dança intuitiva, mas também onde o humano e mais que o humano se confundem. E agora você traz as práticas de vitalidade como resposta a essa provocação, né? A apatia. E aí eu acho que eu queria deixar esse grife também, como fazer ecoar, né? Nós estamos num momento de isolamento social, e o Arthur ele falava sobre a peste, sobre o teatro da crueldade, sobre essas sombras nossas internas. E também eu finalizei minha fala com o Baluaê, sobretudo a cliente artista do museu, fazendo um mitema com o Baluaê. Então, como aprender com essas ritualísticas. E Nise também falava muito sobre as forças autocurativas da psique. Nesse momento, o Museu de Imagem do Inconsciente está com esse tema lá no grupo de estudos. Então, as forças autocurativas da psique, ou as práticas da vitalidade, ou como aprender com os saberes de Omolu, ou como integrar essas cruezas, essas crueldades da peste pandêmica. E, sobretudo, o que está visível e invisível, esse campo espiralado em nós e nos espaços, né? Falamos aqui também no trabalho da Monique, enfim, como entender essas forças invisíveis, né? Essas estruturas da arquitetura, enfim, ou como aprender, como beber nessas fontes invisíveis desses espaços, né? Enfim, só para deixar
ecoar mesmo aonde eu tenho acreditado, né, a minha permanência, a minha insistência da arte. A minha insistência da arte tem sido muito com os professores e professoras do Museu de Imagens do Inconsciente, os clientes artistas de lá, que estão em forças autocurativas da psique, que estão conectados com os invisíveis, inclusive. É muito sobre isso, eu acho. Eu penso por aí. Adriana, trazendo aqui um gancho que você falou de Omulu, eu acho fantástico, né? Essas religiões, assim, eu sou agnóstica, mas eu acho incrível. Eu comecei, depois de um certo tempo, a observar essas plantas que tinham lá no canteiro, e uma das fotos que eu botei lá do peregum, eu fui descobrir que o peregum tem a ver com almas, né? É o que guarda as almas, e ele sempre é plantado na entrada dos locais para proteção. E justamente nesse peregum que rege as almas, era onde ficavam as casas dos caramujos, né? Que o caramujo também simboliza Oxalá. Então, e eu acabei linkando isso com uma coisa minha, porque antigamente, quando eu ia à noite na floresta, né, andar para ver a lua, eu tinha medo dessas plantas, porque na floresta existem corredores de pereguns, né? E eu andava na trilha sozinha e eu ficava com medo, porque eu ouvia o vento bater, soprar, e aquilo me trazia uma angústia, uma agonia. E quando eu observei que 20 anos depois, que essa planta que estava nesse canteiro era essas plantas que me traziam essa agonia e que eu precisei subtrair ela daquele espaço, eu comecei a pensar o seguinte: gente, eu estou tirando uma planta que guarda a entrada do ateliê. Então, por isso que eu fiz esse ritual de passagem para os caramujos. Eu sentia que eu precisava fazer uma purificação, trazer um conforto, sabe, uma limpeza. Então, eu fiz isso em homenagem justamente aos caramujos, né? Isso foi muito assim, foi muito profundo para mim. Então, assim, eu acho fantástico, sabe, a gente lidar com o invisível, porque aquele espaço ali, ele vai estar sempre ali. Nós somos passageiros, né? A gente vai e volta, a gente mexe, desmexe, mas ele vai sempre estar ali. As plantas vão sempre crescer, independente da gente ou não. Então, é, é muito fantástico a gente observar essas plantas também de uma forma interagir com elas, né? A gente tem que aprender a interagir com o ser humano. E por que não aprender a interagir com o que está à volta do ser humano? Não só com o ser humano, né? Com as plantas, com os animais, com o planeta. A gente não está muito preocupado com isso. Então, é para trazer mesmo uma conscientização, né? O que nós estamos fazendo aqui? Então, eu fico nessa fala mesmo, assim, eu agradeço muito, eu amei o trabalho de todas vocês. Eu acho assim incrível, sabe, a mulher ter esse poder hoje em dia de fala, porque eu estava vendo as outras mesas e a gente vê que realmente antigamente a mulher não tinha esse espaço, né? E hoje nós podemos estudar, nós podemos falar, nós podemos abrir o nosso coração e isso é muito potente, isso é muito importante, né? Não se sinta apagado, não se sinta cancelado, não peça desculpa, seja você. E sempre bote para fora as suas emoções, isso é muito importante. É muito importante. A gente sai até do tema, né? Eu estou me emocionando aqui, chega. Então, eu queria mesmo agradecer, sabe, vocês. A gente ainda tem mais de 16 minutos. Por favor, façam perguntas. E vamos daqui a pouco abrir todas as câmeras para a gente tirar uma foto de todo mundo, que ia ficar lindo, assim. Vamos lá, gente, falem mais. Eu queria saber se a Marcela... eu ia te chamar mesmo. Diga aí. Você quer que eu fale alguma coisa? Não, ia perguntar se você quer fazer algum comentário. Não, eu estou comungando com todas as falas enfim, essas escutas me tocam muito. Acho que a gente está num processo de encontro de arte e espiritualidade de uma forma mais dimensionada, né? Pensando isso em práticas colaborativas, práticas de convivência, como não se deixar morrer, mas morrer não no sentido de subtrair a morte da nossa vida, assim,
mas morrer no sentido de apagamento, de esquecimento. Acho que tudo isso tem uma dimensão muito rica, né, na produção artística, e pensar a arte hoje, fico pensando no nosso papel de artista também, envolvido com todas as práticas, né, que, enfim, desde comunitárias até práticas mesmo de lidar com a pesquisa. Eu queria perguntar para Cristiane, que eu já fiz também umas práticas com ela, e foi bom encontrá-la aqui, sobre essa relação entre ritmo e respiração, que eu acho que está, né, totalmente imbricada aos modos como a gente vem lidando com a terra e com todas as práticas que ela também fala, né, desde o animismo a práticas afrodescendentes, né? Então, se ela puder falar um pouquinho mais sobre respiração e ritmo, como uma forma também de resistência, assim. Oi, Marcela. Na verdade, eu não conheço nada sobre respiração. O trabalho que a gente faz, que eu faço na Companhia Cauim com meu companheiro, que é da etnia EV, é bem pautado no ritmo, e do ritmo, quais são os elementos do ritmo, que pulsação e vibração. Claro que a respiração é parte disso. Eu agora, no doutorado, estou fazendo um desdobramento dessa pesquisa, e o pouco que eu vi sobre respiração já é num sentido de ligação, que eu comecei a ver respiração como uma ligação. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre conversar com árvores, e lendo a respeito, tem um filósofo chamado Emanuele Coccia, e também o Achille Mbembe, um filósofo camaronês, e o Coccia italiano, eles falam da respiração como uma ligação entre tudo, né? Que, na verdade, o ar ele é só uma outra forma da água, que é produzido pelos vegetais, pelas plantas, e ele que liga tudo. Então, o meu corpo-mente está ligado ao seu, está ligado ao da planta, está ligado ao do bicho, ao do caramujo, pelo ar. Porque quando você está na água, como a água é mais densa, você sente essa ligação. No ar a gente não sente, mas na verdade é a mesma coisa. Então a sua respiração se conecta à minha. Nós duas compartilhamos a mesma água, o mesmo ar. Aí eles falam sobre a interligação de tudo. A questão do ritmo com a respiração, eu sei que existem técnicas a respeito, mas eu não conheço, eu não trabalho com elas. É uma coisa que é tão amplo o ritmo. Quando eu comecei a estudar, eu fiquei um pouco... porque é tanta coisa que eu tenho que fazer recortes, né? Eu tenho que fazer recortes e trabalhando. Então, o que eu estou trabalhando até o momento é a vibração, a pulsação e o ritmo. Agora, no doutorado, eu trabalho como linguagem, que é a conversa com o mais que humano, ela se dá através do ritmo, ela se dá através de vibrações. O ritmo não como meio de expressão, né? A gente entende muito o ritmo como quando você já vê o ritmo pronto, visualmente, ou como som, mas o ritmo a nível celular, né? O ritmo, a proteína que rege os neurônios, ela funciona ritmicamente. A nossa memória, acho que são 12 ritmos que fazem com que a gente arquive as memórias. Então, o ritmo é realmente em tudo, do nível microcosmo ao macrocosmo. Você tem uma cadeia rítmica que vai ligando tudo. Como as cosmologias ancestrais sabiam disso e faziam práticas a respeito disso, e Índia, Japão, Oceania, é fantástico, é um campo fantástico. E as técnicas de respiração, acho que parte desse entendimento de interligação e do ritmo como essa conexão entre intra e externa e com o outro. E o outro podendo ser tanto a árvore quanto o gambá ou um outro entidade, né? Um outro que não é material. E aí é muito mais divertido. Eu acho que para a arte também é muito mais divertido pensar vibracionalmente, pensar por aí.
Desculpa não poder responder a sua pergunta. Não, super respondeu. Acho que é sobre essa possibilidade, né, de se pensar mesmo. Enfim, imagino que deva ser um campo gigantesco. E quando você fala, dá muita vontade, tem várias perguntas, né, que vêm, né? Como nossos ritmos estão alterados, como que ritmos nos impedem, né, de viver outros ritmos. Então, quando fala de apatia, que ritmo que está pulsando na apatia, por exemplo? Muita coisa, assim, muito legal. Obrigada. O trabalho da Monique, por exemplo, quando ela falou agora em volta, né? Eu vejo justamente um pensamento contrário ao que você fez, o que a Monique fez, porque você não trabalhou com a ideia do em volta do humano, você trabalhou com a ideia do junto com, né? A gente fala meio ambiente, com aquilo que está em volta, em inglês environment, né? Que é uma ideia completamente antropocêntrica e faz com que você ache que você caminha com os seres em volta de você. E não, não é assim, né? É uma rede. E aí, quando você olha, você vê a coisa abandonada, você vê a planta assim, você vê o canteiro assado, e você faz parte. Você não é um pensamento de em volta, né? É um pensamento de comunicação direta, eu acho. Então, ação, pensamento, sempre junto e tentando mudar um pouco, né? Mas é difícil, não é fácil. Obrigada, Cristiane. Ai, ai, muito bom, gente. A gente tem mais 10 minutinhos antes de terminar a mesa. Não sei se cada uma quer fazer uma fala final para a gente encerrar. Talvez na ordem das apresentações. Eu queria dizer que estou com muito desejo de pegar o WhatsApp da Cristiane para a gente trocar mais figurinhas, se ela quiser. É muito bom assim conhecer e expandir a pesquisa através da troca. E, sobretudo, né, tudo é corpo, é o que eu recebo aqui com a fala da Cristiane. E uma coisa que eu esqueci, né, e sobre esquecimentos e apagamentos e silenciamentos, eu falei em 10 minutos e aí falei só da coisa do Lattes, né? Quem é Adriana Rolim, do grupo de pesquisa e coisa e tal. Eu acho sempre muito bom falar que eu também tenho um filho, sou mãe, Zabir tem 6 anos, também sou alafetibó, no Ilê Axé Ogum Alacorô, também tenho utilizado desses saberes da oralitura com meu baba Paulo de Ogum. Então, são esses saberes também que permeiam e me sustentam, né, que me fazem insistir, permanecer para que, porventura, os espaços hegemônicos me levem, me empurrem para apagar ou silenciar, e ressaltar também esses cruzos, né, esses entrecruzamentos de saberes. Então, mais uma vez eu agradeço e deixo aí ecoando o corpo, natureza e os aprendizados de terreiro lá, que eu não falei, que deveria de ter falado já no início da minha fala. É isso. Não sei se está... tá. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer o compartilhamento das pesquisas. Adorei ver a Juliana, que eu estava com saudade, que é minha colega lá do doutorado, da Unirio. Adorei ver ela falando com a pesquisa dela. E todo mundo, e desculpa se eu li hoje, desculpa se foi muita informação, e se passou, eu sou tímida pra caramba, que nem a Júlia, e é um pouco difícil falar nessas telinhas, assim, é melhor falar ao vivo, mas obrigado pelas perguntas, obrigado pelas pesquisas, pelo compartilhamento.
Aí eu queria também agradecer muito, gente, pesquisas lindíssimas, nossa, lindíssimas, lindíssimas, mesmo assim. Fiquei pensando nessa pesquisa da Monique, de tantos anos acontecendo, se transformando, assim, que coisa linda. A pesquisa da Cris, eu sou fã da Cris desde sempre, né? Tipo, a Cris falou a primeira vez, então, assim, muito bom encontrar ela aqui. E esses atravessamentos, né, das pesquisas, assim, porque isso é uma coisa que eu não falei tanto, assim, na minha apresentação, mas justamente eu tenho percebido justamente essa coisa que a gente estava comentando um pouco aqui, dessa imbricação que a Cris falou do corpo-mente, e não só do corpo-mente, mas corpo-mente-mundo, assim, de quanto, né, tá tudo junto, assim, de quanto o modo como eu me engajo na ação transforma não só o meu corpo-mente, como também transforma o espaço em que eu estou. Tipo, muda tudo, assim. Então, tem muitas conexões, assim, atravessamentos com as coisas que foram ditas aqui. Assim. Acho que é isso. Agradecer muito. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada. Oi, gente. Eu também quero agradecer. Dizer que realmente compartilhar pesquisa é a parte mais gostosa de se fazer pesquisa. Acho que a gente nunca está pesquisando só, e eu acho que isso tem a ver com essa dimensão de encontro, de espiritualidade, tudo que a gente tem falado, com a política principalmente, né? Então, eu vejo sempre a pesquisa nesse caminho, né? De não se fazer só. Apesar de que muitas vezes um autor tem que ir lá e responder e assinar, mas a gente carrega muita memória e muitos encontros, né, e acontecimentos no meio da pesquisa. Então, tá aqui hoje, com certeza, já é uma parte por onde essa pesquisa também passa, né? Enfim, como todos os outros lugares que a gente vai estar, né, ao longo do nosso processo, que é curto, mas é intenso. Então, agradeço a todas, né? E é isso, vamos seguir tentando nos fortalecer, de certa forma, né, no meio acadêmico, mas esse meio acadêmico também que seja diferente do que sempre foi colocado, né, como norma. Então, obrigada. Eu também quero agradecer muito a todas vocês, mulheres poderosíssimas, lindíssimas, cada um com seu empoderamento, assim, sintam-se abraçadas nesse momento, vamos nos cuidar, daqui a pouco vem vacina, daqui a pouco, quem sabe, não é um novo normal, então vamos sempre lavar as mãos, usar álcool, gel, usar máscara, e sentir falta de um abraço, ó, vamos se abraçar também, vamos se amar, a gente merece, né? Ter um autocuidado. Então, assim, mais uma vez, gratidão. Visitem nossa exposição no nosso Instagram. A gente vai ter uma mesa agora também, acho que é às 3h30, né? A próxima mesa. Então, continuem acompanhando, o seminário vai até sexta-feira. E, assim, muita gratidão a todas vocês, viu? Continuem sempre guerreiras, firmes e fortes, fazendo o melhor de vocês. Um beijo no coração. Obrigada, gente, pela participação de todos. Não vai Todos e tirar todas. foto, Monique? Não precisa? Vamos tirar uma foto, né? Isso é legal, né? Todo mundo sorrindo. Vamos abrir a câmera aí, gente bonita. Muita Você gente propôs, né? bonita. Pensei que fosse parte do teu trabalho. Ó, que maravilha. Nossa, olha quanta gente linda. Depois a gente olha essas fotos e lembra, ó, passamos por aquilo. É muito Cadê o engraçado. sorriso? Todo mundo sorrindo. Vamos lá, Ah, um, vamos dois, três ver. e Foi. vai. Tira a mão do rosto, Carla. Vamos lá, um, dois, três e foi. Ah, chegou a Ana Parabéns. agora. Vai mais uma. Peraí. Vai agora. Aê!
Gente, muito obrigada mesmo, de coração, Parabéns. viu? Parabéns, meninas. Tenham uma ótima semana. Cuidem-se, parabéns.